Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Maxwell Severo, sou professor de Química e hoje nós vamos estudar um pouco sobre a tabela periódica. Essa aula da tabela periódica vai ser dividida em duas aulas. Nessa primeira, eu vou falar o básico da tabela e também relacionar a tabela com o conteúdo de átomo que nós vimos no passado, nas últimas aulas. Então vou relacionar a tabela periódica com o diagrama de Linus-Pauling, com o átomo de Bohr, para a gente entender como realmente se construiu essa tabela, como realmente compreendê-la, tudo bem? Então, olha só, isso que você está vendo aí do lado é a nossa atual tabela periódica, viu? Nós vamos ver, então, como que se apresentam os elementos químicos na tabela. Olha aí, ó. Aqui eu peguei como exemplo o hidrogênio, e na parte superior, acima do símbolo do elemento químico, nós temos o número atômico. Lembrando que o número atômico é igual ao número de prótons. E nos átomos neutros, ou seja, os da tabela, é igual também ao número de elétrons. Abaixo nós temos então o símbolo do elemento químico, né? E abaixo o nome desse elemento químico. Aqui o nome está hydrogen, está em inglês, porque a tabela é uma tabela em inglês. Mas a maioria das tabelas que você vai ter acesso aí, se estiver usando o livro didático, serão tabelas em português. Bom, e abaixo nós temos a massa atômica também. Viu? Essas são as informações básicas de uma tabela periódica. Toda tabela periódica precisa conter pelo menos essas informações. Tem tabela periódica que é um pouco mais completa e traz outras informações adicionais. Por exemplo, o número de elétrons em cada uma das camadas, os números de oxidação que cada elemento possui, são tabelas mais completas. Mas essa tabela aqui, que traz essas informações, já está ótimo, pessoal. Olha só, esse cara aí, esse barbudinho, é o Dmitri Ivanovich Mendeleev. Nasceu em 1834, morreu em 1907. Ele é o pai da tabela periódica. Ele é quem propôs a primeira tabela periódica. Ele participou de um congresso, e aí, nesse congresso, ele viu sobre a lei de Avogadro, né? E aí ficou muito interessado, levou o trabalho para casa e continuou estudando. E no ano de 1869, ele e também um outro pesquisador que estava nesse mesmo congresso, o Lothar Meyer, descobriram de forma independente, cada um na sua universidade, que os elementos químicos caíam em famílias com propriedades semelhantes quando eles eram arranjados na ordem crescente das suas massas atômicas. O Mendeleev chamou isso de lei periódica. Tá? Então ele pegou os elementos, foi distribuindo eles seguindo o número atômico, seguindo o número de massa, e aí ele verificou que esses elementos ficavam em famílias que tinham propriedades físicas e químicas semelhantes. Foi a primeira tabela periódica. Porque você imagina, você tem mais de 100 elementos químicos, todos dispersos, cada um num lugar, muito difícil. Então, a tabela periódica vem para auxiliar, para separar esses elementos químicos por propriedades físicas e químicas. Olha só, essa aí é a primeira tabela periódica. Olha que interessante. Tabela periódica escrita à mão. E sabe o que nos chama a atenção? Chama muita atenção. Aqui eu ampliei um pouco a tabela periódica para você ver. Chama muita atenção a inteligência e a capacidade de percepção do Mendeleev. Aqui nessa tabela, não sei se dá para você observar. Aqui, ó, olha aqui. Olha aqui, por exemplo. Ó. Tem um ponto de interrogação aqui. Aqui também tem um outro ponto de interrogação. Você sabe o que significa esses pontos de interrogação? Significa o seguinte, o Mendeleev era tão esperto, tão inteligente, que ele sabia que existia um elemento químico que deveria ocupar aquela posição na tabela, mas esse elemento químico nem havia sido descoberto ainda. Mas, pela análise e pelas propriedades da tabela que ele estava construindo, ele sabia que existia. Deixou espaços vazios. Olha que interessante. A capacidade de percepção química dele é realmente impressionante. Só que o problema é que o Mendeleev estava distribuindo
distribuindo os átomos, os seus elementos na tabela periódica, seguindo a massa atômica. Diferente da tabela atual, que distribui seguindo o número atômico ou o número de prótons. O Mendeleev distribuía seguindo a massa atômica. E aí ele tinha alguns problemas. Ele observava alguns elementos fora do lugar. Um exemplo clássico é, por exemplo, o argônio e o potássio. O argônio tem massa atômica igual a 40, aproximadamente 40. O potássio também tem massa atômica aproximadamente 40. Eles são isóbaros. E na tabela periódica do Mendeleev, eles ficavam na mesma família, porque tinham praticamente a mesma massa atômica. Só que eles têm propriedades completamente distintas. O argônio é um gás nobre, estável, enquanto o potássio é um metal com grande poder de reação, muito reativo, principalmente quando ele está em contato com ânions. Então, são propriedades físicas e químicas completamente distintas. Esse era um problema que o Mendeleev enfrentava. E aí chegou o nosso amigo Henry Moseley, o jovem Moseley, que morreu aos 27 anos de idade, aí nasceu em 1887, morreu em 1915, então morreu novo, mas deu uma significativa contribuição para a tabela periódica. Porque ele estava estudando os espectros de raio-x dos elementos. E ele pôde perceber que ele conseguiria inferir o número atômico, ele poderia ver qual era o número atômico desses elementos. E aí ele verificou que quando ele dispunha os elementos químicos na tabela seguindo o número atômico, ele observava uma organização uniformemente repetida. Muito melhor do que a anterior de Mendeleev, que era distribuída pela massa atômica. Então, a ideia do Moseley é a ideia de hoje, dessa tabela de hoje, distribuída pelo número crescente do número atômico. Olha só, o primeiro elemento da tabela é o hidrogênio, com o número atômico igual a 1. O segundo elemento é o hélio, com o número atômico igual a 2. O terceiro é o lítio, com o número atômico 3. O quarto é o berílio, com o número atômico 4. O quinto é o boro, com o número atômico 5. O sexto é o carbono, com o número atômico 6, e por aí vai. Muito bem organizada a tabela periódica atual. Bom, essa tabela periódica possui 18 grupos ou famílias. São essas colunas aqui, ó, na vertical. Cada uma dessas é uma família. Ó. Primeira família, segunda, terceira, quarta. Ó. São 18 famílias ou grupos, se a gente quiser chamar. E na horizontal, nós temos as camadas, os níveis, ou se você preferir, os períodos, também chamado de período. Então nós temos 7 camadas, níveis ou períodos, olha só. Então esses são os grupos. Na vertical, grupos ou famílias, eu tenho 18 grupos. Quando eu chamo de grupo, varia de 1 a 18. Quando eu chamo de família, aí tem uma pequena variação aí, tá? Vou mostrar isso agora para você. Essa tabela ela tem 2 grupos altos, que é esse grupo aqui, esse bloco alto, e esse outro bloco também é alto, é mais alto do que esse do meio, então dá para verificar essa diferença de altura. Esses grupos altos, eles levam o nome de família A. Então essa primeira família é a família 1A. A segunda família é a família 2A. A terceira desses blocos altos é essa família do boro, que é a família 3A. Depois a família 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Se você quiser dar nome como família, é assim, 1A, 2A, e aqui 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. E aqui do meio é a família do grupo B. Tá? Ele começa no 3, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. 8B são 3 seguidas, levam o nome de famílias 8B. Depois ele tem 1B e 2B. Fica a seu critério compreender isso aqui como família
ou como grupo. Mas é importante, pelo menos por hora, ao menos que você compreenda que tem 18 grupos ou então famílias, e 7 períodos, ou camadas, ou níveis, tá bom? Essa tabela periódica também tem aqui, ó, embaixo, um outro grupo. São os lantanídeos e os actinídeos. Em realidade, esse grupo deveria ficar no meio dessa tabela. Tá vendo aqui, ó? Aqui em azul claro, são os lantanídeos. Todos esses elementos deveriam estar dispostos aqui. Então, nós teríamos uma tabela mais comprida. E esses elementos aqui, ó, de baixo, esse azul claro, deveriam estar dispostos aqui. Então, a gente ia ter uma tabela bem mais comprida. Só que aí eles tiraram esses elementos daqui, que são do bloco F, e colocaram aqui embaixo, para ficar mais fácil a visualização. Agora, o que eu vou fazer é tentar relacionar para você a tabela periódica com o diagrama de Linus-Pauling e também com o átomo de Bohr. Olha só que interessante. Essa tabela periódica tem quantas camadas aqui mesmo? Quantos períodos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha, o diagrama de Linus-Pauling tem quantos níveis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a tabela periódica tem 7 níveis porque o diagrama tem 7 níveis e vice-versa. E olha aqui o meu átomo de Bohr. Quantas camadas eu tenho? 7. Então, a gente começa a relacionar a teoria atômica com a tabela periódica. Nós vamos relacionar isso melhor ainda daqui a pouco. Vou pegar um exemplo aqui, ó, o hidrogênio. Está aqui o diagrama de Linus-Pauling. O hidrogênio tem número atômico igual a 1, então, ou seja, tem um próton, né? E um elétron também. E vou distribuir esses elétrons aqui, ó. Tá? Um S. Hélio tem 2 elétrons. Vou distribuir os elétrons dele aqui. Aqui. Então é assim que funciona. O próximo elemento seria o lítio, com 3 elétrons, o berílio, com 4 elétrons, e assim por diante. Ó, vou pegar um exemplo aqui do neônio. O neônio tem 10 elétrons. O número atômico igual a 10, então tem 10 elétrons. Vou fazer a distribuição eletrônica dele, 1s2, 2s2, 2p6. Tá bom? É interessante ressaltar que os elementos químicos, eu vou voltar aqui um pouquinho, os elementos químicos do período 1, desse nível 1, ó, só vão preencher o subnível 1s. Os elementos químicos desse período 2 aqui, ó, de todo esse período 2 aqui, eles preencherão todo esse nível 2. Subnível 2s e subnível 2p. Os elementos químicos do nível 3 vão preencher no diagrama de Linus-Pauling no máximo até o nível 3. O do nível 4 também vão preencher no diagrama de Linus-Pauling até o nível 4 e por aí vai. Tá bom? Então é assim que funciona. Ó, o neônio, que é o último elemento químico deste período, né, vai preencher por completo os seus subníveis do nível 2. E se preencher o do 3s? Se eu chegar a pegar um elétron e preencher aqui no 3s, então quer dizer que esse elemento químico que a gente chega a preencher o 3s não está no meu período 2, vai estar no meu período 3 para frente. Olha o cloro, ó. O cloro está aqui no período 3, ele é do terceiro período ou terceiro nível. Então, quando eu distribuir os elétrons do cloro aqui, eu espero que esses elétrons estejam compreendidos no máximo até o terceiro nível. Olha lá, 2 elétrons no 1s, 2 no 2s, 6 elétrons no 2p, 2 elétrons no 3s e 5 elétrons no 3p. Pronto, é aqui. Finalizamos a distribuição eletrônica do cloro. Tá bom? Olha o cálcio. O cálcio está no meu período 4. Então, o que eu espero? Eu espero que eu preencha até o nível 4 aqui do diagrama de Linus-Pauling. Olha que legal. A distribuição eletrônica do cálcio vai até aqui. Preenchi realmente até o nível 4 do diagrama de Linus-Pauling. O escândio. O escândio está aqui no meu nível 4, né, no meu período 4, ou camada 4, mas ele está
não está na família A, está na família B. Né? Vou fazer a distribuição eletrônica dele, ó. Ó, preencheu até o D. Mas, ou seja, ele preencheu no máximo até o nível 4, que é exatamente o nível que o escândio se encontra. Agora, a tabela periódica é dividida em quatro grandes blocos, 4 blocos principais. O primeiro bloco a gente chama de bloco S, depois o bloco P, bloco D e o bloco F. Tá? Esses blocos S, P, D e F estão relacionados com os subníveis do tipo S, do tipo P, do tipo D e do tipo F. Tá? Olha, lembra que o subnível S comporta até 2 elétrons, que o subnível P comporta até 6 elétrons, que o subnível D comporta até 10 elétrons e que o subnível F comporta até 14? Lembram disso, não lembram? Olha que legal. O bloco S da tabela periódica tem quantos grupos? 2 grupos. Olha aqui. 2 grupos. O bloco P, se o subnível do tipo P comporta até 6 elétrons, eu espero, então, que o bloco P tenha 6 grupos. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, que legal! E o bloco D da tabela periódica, já que o subnível do tipo D comporta até 10 elétrons, eu espero que esse bloco D tenha 10 grupos. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupos no bloco D. Então, e aqui eu tenho o bloco F, que comporta até 14 elétrons, e vou ter 14 grupos. O bloco F tem, na verdade, 15 grupozinhos aqui, mas o bloco F é um ponto fora da curva. Ele é um pouco diferente do resto da tabela periódica. Neste nível aqui, nós vamos citá-lo, vamos falar que ele existe e tudo mais, vamos até fazer distribuição eletrônica desse, mas o real entendimento desse bloco vem nas matérias posteriores, tá bom? Quando a gente for estudar a química inorgânica, nós vamos ver melhor sobre o bloco F. Vamos ter um período para estudar só o bloco F. Então, olha só que legal. Vou pegar aqui, ó, então nós temos 18 grupos. Esses 18 grupos, eles são 18 porque bloco S, P e D. Então, 2 com 6, 8, com 10, 18. Se por acaso você esquecer quantos grupos tem na tabela periódica, lembre-se pelo menos dos blocos S, P e D. E lembre-se que você tem 2 elétrons no subnível do tipo S, 6 elétrons no subnível do tipo P, 10 elétrons no subnível do tipo D. Dá 18. Aí você vai lembrar que são 18 grupos. Agora eu vou mostrar a relação do diagrama de Linus-Pauling com a tabela. Você viu o tanto que é forte, o tanto que é interessante. Esse cálcio aqui, ó. O cálcio tem 20 elétrons. Eu posso, pela distribuição eletrônica, prever onde o cálcio se encontra na tabela periódica. Para você ver a relação do diagrama de Linus-Pauling e, logicamente, do átomo de Bohr com a tabela periódica. Com a distribuição eletrônica de qualquer elemento, eu consigo prever onde ele está na tabela periódica. Isso é muito, muito interessante. Olha só, vou fazer a distribuição eletrônica do cálcio com 20 elétrons. Tá aqui, ó, tá pronto. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Agora, tem como eu prever onde ele está na tabela? Sim, e fácil demais. Primeira coisa, vamos identificar o nível ou a camada que o cálcio se encontra. Olha, olhando na tabela periódica, eu vejo que o cálcio está aqui, ó. Fácil, fácil, né? Mas imagine que eu não tenha tabela periódica, tenha apenas o número atômico do cálcio e queira prever onde ele se encontra na tabela. Sem a tabela, né? Se tiver a tabela é fácil, é só olhar. Então, olha só, o primeiro passo é identificar o nível ou a camada. Como é que eu identifico isso? Eu simplesmente verifico a minha camada de valência. Qual que é a minha camada de valência? Na verdade, o que é a camada de valência que a gente viu nas últimas aulas? É a camada mais distante do núcleo com pelo menos um elétron preenchido. Então, a minha camada de valência é a camada 4. A camada 4 é a minha camada de valência. Logo, o cálcio estará no meu quarto período da tabela periódica. Ele vai estar, então, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ele vai estar nesse período, em algum lugar desse período, tá bom?
Então tá aí, camada de valência 4, quer dizer que o cálcio está no quarto período. Agora, eu quero identificar em que lugar deste período todo se encontra o cálcio. Para eu fazer essa identificação, eu vou verificar qual que é o subnível de maior energia. Subnível de maior energia é aquele subnível que você preencheu pela última vez. Eu vou tirar aqui a minha imagem daqui para você ver isso bem, ver isso um pouquinho melhor. Aí, ó. Então, para você identificar onde se encontra nesse período, você precisa saber qual que é o subnível de maior energia. Subnível de maior energia, no caso do cálcio, é o último que nós preenchemos, que foi exatamente o 4S2. Então, subnível de maior energia, 4S2. Olha, isso aqui mostra para mim que o cálcio está no bloco S, por causa desse S aqui. Então, o cálcio está no bloco S, está aqui, ó, neste bloco. É ou aqui ou aqui. Esse número 2 aqui, pessoal, do S2, indica para nós em qual grupo do bloco S se encontra o cálcio. É no segundo grupo, por causa desse número 2. Então, o cálcio se encontra no quarto período, eu identifiquei pela camada de valência, e ele se encontra no segundo grupo do bloco S, eu identifiquei pelo subnível de maior energia. Então, dessa maneira, pessoal, a gente consegue mostrar a relação interessante, né, que tem entre o diagrama de Linus-Pauling e a tabela periódica. Vamos continuar? Vamos fazer mais um exemplo aqui? Sódio. Vamos identificar onde o sódio está na tabela só com a distribuição eletrônica, sem olhar na tabela, tá? Então, primeiro passo é fazer a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Distribuímos 11 elétrons do sódio aqui no diagrama de Linus-Pauling. Agora, para saber em que período ele se encontra na tabela, identificar o nível, ou camada, ou período, né? A gente vê a camada de valência. Qual a camada de valência? É a camada 3. Então, o sódio está no terceiro período. Ó, primeiro período, segundo período, terceiro período. Agora, eu quero saber em que lugar desse terceiro período se encontra o elemento sódio. Então, primeiro passo para saber onde ele se encontra nesse período é identificar o grupo, identificar o subnível de maior energia. Subnível de maior energia é o último que nós preenchemos, ele é exatamente o 3S1. Logo, o meu sódio vai estar no bloco S, no primeiro grupo. Primeiro grupo do bloco S. Então, primeiro grupo é esse aqui do bloco S. Então, está aqui o meu elemento químico sódio, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo? Olha só, cloro. Vamos identificar onde o cloro está na tabela? Distribui os elétrons. Para saber em que período ele está, eu vou identificar a camada de valência. Qual que é a camada de valência? A terceira. Então, eu sei que o cloro está no terceiro período, em algum lugar aqui. Em que lugar do período ele se encontra? Para saber, basta identificar o subnível de maior energia. Qual que é o subnível de maior energia? É o último que nós preenchemos, no caso o 3p5. Dessa forma, o cloro está no quinto grupo, ao número 5 aqui, ó, no quinto grupo do bloco P. Então vem aqui no bloco P, primeiro grupo, segundo grupo do bloco P, terceiro grupo do bloco P, quarto grupo do bloco P, quinto grupo do bloco P. Olha que interessante, pessoal. Isso aí mostra a relação da tabela periódica com o diagrama de Linus-Pauling e, logicamente, com o átomo de Bohr. Agora vamos fazer mais esse último exemplo. Átomo de ferro, elemento químico ferro, perdão, e vou distribuir os elétrons do ferro. Estão aqui distribuídos. Agora, vamos identificar em que período o ferro se encontra? Fácil, é só ver a camada de valência, é a camada 4. Então o ferro está no quarto período, em algum lugar do quarto período. Vamos identificar em que lugar desse período se encontra o ferro? Vamos, é só verificar qual o subnível de maior energia. Subnível de maior energia é aquele que nós preenchemos por último. Qual que foi preenchido por último? O 3D6. Então está aqui o meu subnível de maior energia, 3D6. Ok? Agora, pessoal, nós vamos vir aqui na tabela
E vamos no 6º grupo do bloco D e ver se o ferro se encontra lá. Ó. Primeiro grupo do bloco D, segundo grupo do bloco D, terceiro grupo do bloco D, quarto grupo do bloco D, quinto grupo do bloco D, sexto grupo do bloco D. Está aí o ferro. Mostra então a relação entre tabela periódica e diagrama de Linus-Pauling e átomo de Bohr. Pessoal, na próxima aula nós vamos continuar vendo sobre tabela periódica. Vamos ver algumas informações importantíssimas da tabela. Nós vamos ver quem é metal, quem é ametal. Vamos ver melhor isso aí, tá bom? Próxima aula, te espero aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber as nossas próximas aulas de Química. Um abraço, tchau, tchau.